esta etapa. ¿Quieres que oramos todos? Por favor, repite conmigo. Muchas gracias, Dios nuestro Padre. Muchas gracias por tus consolaciones. Muitas graças te damos pelas tuas consolações. Siempre nos consuelas. Sempre nos trazes Cada consolo. día, hasta hoy, nos Cada has dado dia tu consuelo. nos deste até hoje a teu consolo. Nos lo has dado también a través de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, Também de nos tus deste através siervos. da nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos servos. Gracias por tus consolaciones. Graças te damos Dilo pelas tuas conmigo, consolações. gracias. Diz comigo, graças. Gracias que me consolarás siempre hasta el final. Graças que me consolarás sempre até ao final. Pase lo que pase, Passe aquilo que passe. nunca me abandonará tu consolación. Nunca me abandonará a tua consolação. Porque esa es tu naturaleza, Espíritu Santo. Essa é a tua natureza, Espírito Santo. El consolador divino. O Consolador Divino. Gracias. Graças. Por Graças. consolarnos en consolarnos. todas nuestras tribulaciones. Em todas as nossas tribulações. Y puedo asegurar, Padre, E posso assegurar, Pai, por la fe de Cristo, por a fé de Cristo, que las tribulaciones que vengan, que as tribulações que venham, por muy graves que sean, por muito graves que sejam, siempre estará tu caricia, tu consolación sempre estará presente a tua carícia e a tua consolação para socorrernos para socorrer-nos y sacarnos de los e apuros. sacar-nos dos apuros. Y bálsamo de sanidad para Bálsamo nuestro de ser. sanidade para o nosso ser. Muchas gracias, Padre. Muitas graças, Pai. Gracias por este congreso. Graças por este Gracias congresso. por tus siervos. Graças por teus Gracias servos. por los hermanos. Graças por os irmãos. Sigue bendiciendo. Segue a abençoar-nos. Sigue, Dios mío, Segue sanando a nuestro sarar a ser. nosso ser. Gracias en el nombre de Graças Jesús. no nome de Jesus. Amén. Amém. Amén. Amém. Qué flojo tú, oye. Fraco. Amén. Amém. Un poquito mejor. Assim já está bocadinho melhor. Aleluya. Aleluia. Pues el Señor nos consuela Pois de o muitas Senhor maneiras. nos consola de muitas maneiras. de muchas maneras. De muitas maneiras. Yo he tenido experiencias chiquititas que me han consolado. Eu tive pequenas experiências, muito pequenas, que me consolaram. Una paloma blanca oportunamente aparece Uma pomba branca oportunamente aparece, y surge revolotea en mi ventana. e começa a voltear à volta da minha janela Y la veo desde mi escritorio donde estoy gimiendo. e vejo desde o meu escritório onde eu estou a gemer. He tenido experiencias con palomas muchas veces. Tive experiências com pombas muitas vezes. También ahora tengo algunas veces que las palomas me manchan el auto, pero bueno. E também tive outras experiências em que as pombas também me trazem manchas sobre o carro. Pero es un detalle. Mas são detalhes. Experiencias de todo tipo. Una alabanza. Experiências de todo tipo, louvor. Y de repente es un masaje en el alma. E de forma súbita é como uma massagem na alma. Porque ahí está el Espíritu Santo. Porque aí é o Espírito Santo a operar, Dándonos consuelo. que nos está a trazer consolação, Confortándonos. a confortar-nos, Acariciándonos. a acariciar-nos. Y bueno, algunas veces podemos desalentarnos algo. É verdade que algumas vezes podemos desalentar-nos, Sobre todo cuando resulta que tenemos fuego amigo. sobretudo quando acontece que possamos ter fogo Amigo. ¿Qué significa? Fogo amigo, o que é que los significa? que creemos que son amigos, patada por aquí, patada por Pensamos allá. que são amigos, mas no entanto vêm um pontapé Eso por le aqui e pasó a um pontapé Job. por ali. Eso le pasó a Job. Isso aconteceu-lhe a Job. Vamos a seguir hablando de la preciosa consolación. Vamos continuar a falar sobre esta preciosa consolação. Job 16, del 1 al 5. Jó 16, do 1 ao 5. Então respondeu Jó e disse: Tenho ouvido muitas coisas como esta. Todos vós sois consoladores molestos. Porventura não tramfim estas palavras de vento? Ou que te irrita para assim responderes? Falaria eu também como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha alma? Ou amontoaria palavra contra vós e menearia contra vós a minha cabeça?
Antes vos fortaleceria com a minha boca e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. ¿Cómo se puede intentar quebrantar religiosamente al que Dios está quebrantando fuertemente? Como é que podemos tentar trazer quebranto de forma religiosa àquele que Deus já está a quebrantar? No, no es asunto nuestro Isso de não é um assunto meter la nosso. mano donde Dios está obrando en esa manera. Onde Deus está a operar dessa forma, não é o nosso assunto meter a mão. Y ahí es donde quiere Dios que la misericordia preceda totalmente a la verdad. E aí é onde Deus quer que a misericórdia de forma total preceda à Dios verdade. trataba a Job para mostrar al mundo que él era un hombre escogido de Dios. Deus tratava com Jó para mostrar ao mundo que ele era um homem escolhido por Para Deus. que nos quedara como ejemplo del Padre de la paciencia, Para que ficasse como por exemplo para nós que ele era o pai da paciência, de la dignidad, de la da integridad dignidade, da integridade y del respeto a Dios e do total. respeito e temor a Deus total. Y ahí quebrantado vienen estos religiosones a darle palos con la vara. E aí, quebrantado, vêm esses seus amigos religiosos a dar-lhe com a vara, a Tengo que bater-lhe. decir que a lo largo de mis 40 años de ministerio algunas veces he usado la vara donde tenía que usar el callado. Tenho que dizer que ao largo destes 40 anos do meu ministério usei a vara no lugar onde deveria ter usado o cajado. Y he experimentado pues la corrección de Dios. E também experimentei a correção de Deus. Y en otras ocasiones he usado el callado en lugar de la vara. E noutras ocasiões utilizei o cajado em vez de utilizar a vara. Y a esos hermanos consiervos, usando el irmãos callado por cariño, por Conservo-os afecto, usando o les he cajado por perjudicado. carinho e por afeto, prejudiquei-os. Y después empeoraron sus vidas. E depois enterraram as suas vidas. Y a los que les di con la vara, E cuando aqueles que lhes tenía dei que com a vara, darles quando tinha que lhes dar a vara, cuando tenía que poner mi abrazo como callado, como tinha que pôr o meu abraço como cajado, he notado que se creaba una distancia. notei que criei-lhes a distância. Y no podemos permitir eso, que es lo que quiere el diablo, E isso não distanciarnos. podemos permitir, que é isso que deseja o diabo, distanciar-nos. Iremos con palabras vanas, que son las religiosas, letras muertas, a Y consolar vemos- a alguien. Iremos com as palavras vãs, que são letras vãs religiosas, a consolar alguém. Job estaba desalentado Job estava em total desalento y los amigos iban a machacarle más. e os seus amigos ainda por cima iam a trazer-lhes mais dor. Dice un proverbio árabe, Diz um provérbio árabe, cuando otro sufre, quando o outro sofre, es madera que sufre. é madeira que sofre. Madera. É madeira. No tiene tanta importancia, ¿verdad? Não é tão importante, verdade? Pero sin embargo, Mas, no entanto, el amor es sufrido. o amor é sofrido. Y si amamos a alguien que está sufriendo, E se hemos amamos a de alguém que está a sufrir con sofrer, él. devemos então sofrer com ele. Como si nos afectara de forma personal. Como se nos afetasse a nós de forma pessoal. Es que nos afecta personalmente si estamos en el Espíritu Santo. É que isso afeta-nos pessoalmente se nós estamos vinculados no Espírito Santo. Hemos de tomar ejemplo de Pablo que dice en 2 de Corintios 11:29, Temos de tomar exemplo de Paulo, que diz em 2 Coríntios 11:29, quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me abrase. ¿quién sufre y yo no sufro? Quem sofre e eu não sofro. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Quem é que vai ficar doente e eu não vou ficar doente? ¿A quién se le hace tropezar y cae en una trampa y yo no me contristo? A quem se lhe faz tropeçar e cai numa armadilha e eu, no entanto, não me contristo Y no me indigno e não me indigno con ira santa. com uma ira santa? Estoy gozoso de ver a algunas personas por las que oro desde que empezó una enfermedad en sus vidas. Estou gozoso de ver algumas pessoas pelas quais eu oro desde que a enfermidade iniciou nas suas vidas. Como tenemos allí en Madrid otros que están enfermos y en proceso de ser sanados médicamente. Também como temos outros irmãos aí em Madrid que estão doentes e em processo de ser sarados de forma médica. Como el portugués
Luis Timor, que tiene un cáncer de sangre, Tal como Luís Timor, que tem cancro na sua sangue, como el cocinero que tiene un cáncer en la garganta. como o cozinheiro Pá, que tem cancro na sua garganta. Y hemos orado por ellos personalmente, pero Dios está escogiendo E oramos por eles pessoalmente, mas Deus está a escolher, que esa enfermedad sirva de tratamiento sirva como trato para, bueno, madurar esas vidas. para que essas vidas possam amadurecer. Hay otros también enfermos. Há outros que também estão doentes. Algunos hemos experimentado que se han sanado rápidamente. al orar por Alguns ellos. experimentamos que ao largo do tempo sararam-se de forma rápida. Pero otros Dios los está tratando para que maduren espiritualmente. Mas outros, Deus está a tratá-los para que possam amadurecer espiritualmente. Porque se estancaban. Porque estancavam-se. Porque habían perdido el primer amor y las primeras obras. Pois tinham perdido o primeiro amor e as primeiras Pero en obras. ese tratamiento de Dios Mas no nesse podemos trato de ir Deus, a darles con el palo. Não podemos ir e ainda por cima dar-lhes com Nuestra vara. parte es consolarlos, A nossa parte é poder consolá-los. es confortarles, É confortar-lhes. es acompañarles en su É sufrimiento acompanhá-los no seu sofrimento. para que les sea más llevadero. Para que possa ser mais sobrelevadeiro. Eso se llama solidaridad. É isso, chamamos-lhe a solidariedade. Amén. Amém. Un verdadero amigo es como la sangre. Verdadeiro amigo é como a Un sangue. verdadero hermano es como la sangre. Verdadeiro irmão é como a sangue. Que cuando hay una herida en el cuerpo, corre rápido a la herida. É como quando há uma ferida no corpo, então a sangue corre rápido por Y essa allí ferida. va para parar la hemorragia. E aí vai para tratar de parar a hemorragia. Allí va para dar células que mueren matando a invasores que E aí infectan. vai para dar e matar células, matando invasores que estão a tratar de Ese infectar. es el verdadero amor de Cristo. Esse é o verdadeiro amor de Cristo. ¿Por qué la sangre es la vida del cuerpo? Porquê a sangue é a vida do corpo? Precisamente por eso, porque corre a gran Exatamente por isso. velocidad Porque corre com uma grande y velocidade. lleva los alimentos, el socorro, el auxilio a Leva todas os las alimentos, o células. socorro e o auxílio a todas as células. Lleva el oxígeno para que Leva o respiren. oxigênio para que possam respirar. Espiritualmente es igual. Espiritualmente é de forma Tú igual. y yo somos como la Tu sangre e eu de Cristo somos como a sangue de Cristo. para llevar Para levar todo el aliento de Dios, todo o alento de todo el Deus. alimento de Dios, Todo o alimento de el Deus. socorro y el auxilio Socorro del e o auxílio Señor, do Senhor. donde quiera que Él nos Donde lleva. quer que Ele nos leve. Y hace falta más sangre y menos grasa. E faz falta que exista mais sangue e menos gordura. Eso es lo que hace falta para el cuerpo de E Cristo. é isso que necessita o corpo de Cristo. Sí. ¿Qué Sí. pasa si la sangre se detiene? O que é que acontece se a sangue se detém? Si se para, Se a sangue se para, la muerte está asegurada. a morte então está segura. Algunos pues comen, duermen, trabajan, van a los cultos y tienen la sangre Alguns espiritual. comem, trabalham, vão aos Parada. cultos e têm a sangue espiritual como que parada. Porque no se conmueven ante el sufrimiento Porque não de ficam los demás. comovidos ante o sofrimento dos Y demais. estamos en un tiempo en el que el Estamos mundo num tempo no qual o está mundo en agonía Está em total agonia. y va a estarlo mucho más. E vai ainda a mais agonia. Y si nuestra sangre no se revoluciona de E se a compasión y de nossa amor, sangue não se revoluciona de compaixão e de amor, pues no iremos a socorrerles, então não iremos a socorrê-los. no iremos a consolarles. Não iremos a consolá-los. La primera vez que leí A primeira vez que li Cantar de los Cantares 8, del 8 al 10, me conmovió mucho Cantares dos Cantares do 8 ao 10, comovi-me muito por causa de las visitas a las misiones. por causa das visitas que realizava às missões. Y por eso mi corazón sigue ardiendo por las E misiones. por isso o meu coração continua a arder pelas missões. Hace unos días compramos una casa en Camerún que no tenía ninguna propiedad. Há poucos dias atrás comprámos uma casa nos Camarões onde não existia ainda nenhuma propriedade comprada. Unos meses antes compramos una en Ghana. Uns meses antes comprámos outra casa no Ghana. Y así estamos queriendo proveer y proveer E assim estamos continuamente a tratar de providenciar e providenciar en lo que necesitan los hermanos. naquilo que os nossos irmãos necessitam. Eso también es consolación, amigo. Isso também é consolação, meu amigo. Dar de comer al hambriento, menudo consuelo. ¿te Dar de comer imaginas? àquele que tem fome, grande consolo. Si Imagina tiene tu, ahí hambre, la barriga tiene una serpiente dentro. se tem fome e a sua barriga está esfomeada, é como se tivesse uma serpente aí dentro. Menuda consolación cuando come Grande consolação quando come. y recibe el alivio y se Então recebe o
alívio y se sacia. e fica saciado. Pues esto es lo que leo en Cantar de los Cantares, Cantares del do Cantares 8 del 8, 8 al 10. do 8 ao 10. Temos uma irmã pequena que ainda não tem peitos. Que faremos a esta nossa irmã no dia que dela se falar? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. E se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Eu sou um muro e os meus peitos como as suas torres. Então eu era aos seus olhos como aquela que acha paz. Una de las tristezas profundas de muchas mujeres en África Uma das tristezas profundas de muitas mulheres em África es ver que no tienen leche para dar de mamar a sus é bebés, ver que não têm leite para dar de mamar aos seus bebés. porque están escuálidas, Porque elas flacas, estão ressequidas, estão magras y no tienen pechos. e não têm peitos. Los tienen consumidos Têm-nos consumidos por el hambre, pela fome mesmo que elas passam, por el calor, pelo calor, por el sufrimiento. pelo sofrimento. Pues esto espiritualmente es parecido. E isto espiritualmente é parecido. Hay muchos ministerios que no tienen leche santa, Há muitos ministérios que não têm leite santa, que no tienen palabra, que não têm palavra. y están con un hambre y sed de Dios tremenda, Estão com uma grande fome e sede de Deus. y peligran E estão em grave de ser perigo. presas fáciles de los falsificadores, Ser que dan presas leche fáceis podrida, dos falsificadores que dão uma leite que é podre. en todos los sentidos. Em todos os sentidos. Tenemos que tener compasión por esta hermana pobre. Temos de ter compaixão por esta irmã que é pobre. Pobre física, psíquica, Pobre física, materialmente y psíquica, materialmente e espiritualmente. espiritualmente. Y ir en su socorro. E ir em seu auxílio, em seu socorro. Cualquier auxilio que les suplimos y lo necesita, eso es consolación práctica. Qualquer auxílio que lhe brindemos, isso é consolação prática. Al hablar del cuerpo de Cristo, Ao falar do corpo de Cristo, o corpo do Mesías, como ou es aquí, corpo do Messias, como é aqui em pues Portugal, hemos de poner en práctica y experimentar lo que dice 1 de Corintios 12, 26 devemos y pôr em 27. prática e experimentar aquilo que diz em 1 Coríntios 12, 26 e 27, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. ¿Tú sabes qué dolor cuando a veces escuchas de un hermano, estuve en el hospital gravísimo Sabes y nadie me fue a ver? a dor tremenda que existe quando ouves um irmão dizer que esteve no hospital muito grave e ninguém me foi visitar Y mi pastor no me fue a ver. e o meu pastor não me foi ver. No es de extrañar que Jesús, Não é de estranhar que Jesus, a los que actúan así, aos que assim atuam, en el juicio final los considere como cabras no juízo final considera-os como cabras y los ponga a la izquierda. e põe-os à esquerda. Porque cuando estuve enfermo no me visitaste. Porque quando eu estive doente não me visitastes. Cuando estuve en la cárcel no me fuiste a Quando ver. estive preso não me foste a ver. Es una gozada el ministerio de prisiones. É um grande gozo o Ministério das Prisões. José de Guatemala, que está aquí, que Dios te Rosa do bendiga. Guatemala, que Deus te abençoe, que está Él aqui. sabe que cada vez que yo iba a Guatemala, Ele sabe que cada vez que eu ia a Guatemala, después de 10 horas de vuelo, depois de 10 horas de voo, me recogía del aeropuerto y me llevaba a la cárcel, a la apanhava-me prisión no aeroporto e de a primeira coisa que menores fazia, para levava-me à predicar. prisão de menores para que eu pudesse pregar a palavra de Porque Deus. esa era sigue siendo pasión mía, pero esa era la pasión de Cristo. Essa era a minha paixão e continua a ser, mas essa é a paixão de Cristo. Y hemos tenido experiencias ahí en Gaviotas que no se me va a E olvidar en la tivemos vida. experiências nas gaivotas que jamais me esquecerei na minha vida. Pues jóvenes transformados, sanados, Jovens que foram transformados, que foram sarados, reventando de llanto al experimentar el amor de Dios. quebrados em pranto, conhecendo o amor de Deus. Porque muchas veces ese gran amor nos hace llorar para desahogarnos. Porque muitas vezes esse grande amor faz-nos chorar para que nós nos desafoguemos. Porque a lo mejor hemos vivido un rechazo terrible Porque provavelmente hasta experimentar ese abrazo del Padre. vivemos uma rejeição grande até que experimentamos esse abraço do Pai. Qué hermoso una congregación en la que si se duele un miembro de la congregación, toda la iglesia se conmueve.
que formoso é uma congregação no qual, quando um membro da congregação se dói, toda a congregação se comove. Eso es un poder de unidad maravilloso. Isso é um poder de unidade maravilhoso. En la iglesia original que dejó Cristo, Na igreja original que Cristo deixou, esa unión essa grande união de compartir todo, de compartilhar tudo, pues es base de nuestro ministerio de remar. que é a base do nosso ministério remar. Y en Hechos 4:36, E em Atos 4:36, al hablar de que vendían sus propiedades y lo ponían todo a los pies de los ao apóstoles, falar de que vendiam suas propriedades e colocavam tudo aos pés dos apóstolos, ¿cuál era la conclusión? qual era a conclusão? Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre. ¿Qué hizo José? Vendió una propiedad y lo puso a los pies de los E o apóstoles. que fez José? Ele vendeu uma propriedade e colocou-a aos pés dos Y apóstolos. dice después que no había ningún necesitado entre ellos. E diz que depois não existia nenhum necessitado entre eles. Todos satisfechos en sus necesidades Todos porque tinham suas hay necessidades solidaridad, satisfeitas porque há justicia distributiva. solidariedade e justiça distributiva. Se llamaba José. Chamava-se José. Tú sabes que Jesús cambiaba nombres. Sabes tu que Jesus mudava nomes? Yo no quiero cambiarte el nombre, Eu não quero mudar-te o nome. no soy quien para hacerlo, Não sou quem para poder fazê-lo. pero yo tengo dos nombres. Mas eu tenho dois nomes. De nacimiento me pusieron dos nombres, mis padres, De nascimento, os meus pais deram-me dois nomes. Juan y Miguel. Juan e Miguel. Vosotros, muchos, o sea, la mayoría me conocéis por Miguel, A maioria de vós conheceis-me por Miguel. pero mi Mas, primer no nombre es entanto, Juan, o meu primeiro nome é Juan, que me gusta también muchísimo. que eu gosto muito de Juan. Pero también tengo otros nombres. Mas também tenho outros nomes. Me llamo también Bernabé, Chamo-me também Barnabé. Juan Miguel Bernabé, Juan Miguel Barnabé. porque Dios me ha hecho hijo de consolación. Porque Deus fez-me filho de consolação. Para que podamos consolar a otros, hombre. Para que possamos consolar a outros. el nombre de Bernabé. Pois registra-te com o nome de Barnabé. Que seamos Bernabés para nuestros hermanos. Para que sejamos Barnabés para os nossos y que les irmãos. suplamos de lo que E necesitan. para que possamos providenciar-lhes daquilo que eles necessitam. Que no pasemos de largo si nuestros hermanos no tienen zapatos y nosotros tengamos ahí el zapatero lleno. Que não passemos ao largo e que os nossos irmãos estejam sem sapatos e nós tenhamos a sapataria aí cheia. Que no veamos al hermano en sufrimiento, en, No vejamos en irmão a sofrer, tristeza, en en soledad, tristeza, y en que solidão, pasemos de largo como, y pasemos como ao el largo, levita y el sacerdote. Como o levita e o sacerdote. Somos Bernabés en Cristo. Somos Barnabés em Cristo. ¿Te lo apuntas? Registas-te? ¿Tomas ese nombre? Tomas esse nome para ¿Lo ti? quieres? Queres esse nome Claro. para ti? Amém. Aleluya. Claro, aleluia. Sí, es hermoso ser hijo de consolación. Sim, é formoso poder ser filho de Que consolação. podamos decir como Pablo en possamos Primera dizer de Tesalonicenses 2, Como Paulo, del em 9 1 al 12. Tessalonicenses 2, de 9 ao 12. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhamos noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos houvemos para convosco, os que crestes. Assim como bem sabeis que de modo que vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. En ninguna manera hemos de ser tropiezo a nadie De nenhuma forma devemos de ser tropeço para ninguém. y hemos de buscar no ser carga a nadie, Devemos procurar não sermos de carga para ninguém, a no ser que sea necesario, a não ser que seja necessário. pero siempre estar dispuestos a llevar las cargas de los demás. Mas sempre estar disposto a sobrelevar as cargas dos demais. Que ninguno busque lo suyo. Que não esteja nenhum a procurar El o seu amor no próprio. busca lo suyo. O amor não busca Y siempre o seu dispuestos próprio. para ministrar consolación, como Sempre dice Pablo. dispostos para ministrar consolação, Y conforme diz siempre Paulo. esforzados y Sempre valientes. esforçados e valentes. Sacrificadores. Sacrificadores. Oh, generosos dadores. Generosos
como tu adoras justos de Dios. como justos de Deus. Porque el justo da y no detiene su mano de Porque o dar. justo dá e não detém a sua mão de dar. Y dar al que lo necesita es una buena consolación. E dar àquele que necessita é uma boa Sea consolação. lo que necesite, cualquier área que necesite Seja aquilo que ayuda. necessita, em qualquer área que ele necessite de ajuda. Como dice Pablo en 1 Corintios 10, 24. Como diz Paulo em 1 Coríntios 10, 24, ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é do outrem. Ay, amigo, ¿te Meu imaginas? amigo, imaginas isto? Si yo busco tu bien y no egoístamente el mío, Se eu y busco tú o teu haces bem igual, e não egoístamente o meu próprio bem, e se tu fazes isto da mesma forma, tenemos multitud de hermanos que buscan nuestro bien. então teremos multidões de irmãos que procuram o nosso bem. ¿Qué es mejor, que yo busque mi bien o que vosotros busquéis mi bien? O que é melhor, que eu busque o meu bem ou que vós busqueis o meu bem? Si yo busco mi bien, solo uno busca mi bien, Se eu busco o meu próprio bem, somente é um a buscar o meu que bem, es mi ego. que é o meu próprio ego. Pero si yo busco el bien de los demás, Mas Dios se eu busca busco mi o bien, bem dos demais, então Deus busca o meu bem. porque tengo el corazón de Cristo para hacerlo. Porque então eu tenho o coração de Cristo para fazê-lo. Y encima, pues multitudes buscan mi bien. E então há multidões de pessoas que buscam o meu bem. Doy gracias a Dios por tantos hermanos y hermanas que oran por mí cada día. Dou graças a Deus por tantos irmãos e irmãos que a cada dia oram por mim. Siempre digo que es el mejor bien que pueden hacer por mí. E sempre lhes digo que é o melhor bem que podem fazer por mim. No dejéis de hacerlo los unos por Não los otros. deixeis de fazê-lo uns pelos outros. Y acordaos un poquito de mí, como decía Pablo E también. recordai-vos também um pouco de mim, conforme dizia Paulo. El amor jamás reclama, siempre da. O amor jamais reclama, sempre dá. Es una frase de Gandhi. Por É eso, uma frase de Gandhi. Por pues, isso, no solo leamos, sino vivamos. Romanos 15 del 1 não al 6. somente leamos, mas vivamos. Romanos 15, de 1 ao 6. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrada ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como escrito está, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, Deus de paciência e consolação vos concede ao mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amén. Amém. Amén. Amém. Vemos claramente que nos ministra Dios Vemos como claramente é Deus que nos a ministra través de las enseñanzas de la palabra rema viva, através dos ensinamentos da palavra rema, que é viva, palabra vivificada por el Espíritu Santo, palavra que é vivificada pelo Espírito Santo, para que por la paciencia para y que la por meio da consolación de estas paciência palabras e consolação destas palavras también tengamos esperanza tenhamos esperança y ministremos esa esperanza a los demás, e ministremos essa esperança aos demais, para que tengamos el mismo sentir. para que tenhamos esse mesmo sentir. Si Dios me habla, Se Deus me fala, y es necesario que me hable para poder hablar, e é necessário que Ele me fale para que Ele possa falar, y recibo la consolación e eu recebo a consolação, cada vez que tengo que predicar, cada vez que eu tenho que pregar, necesito que me dé esa confirmación necessito que Ele me dê essa confirmação, para sentirme pues gozoso y seguro de que estoy agradando a Cristo con el mensaje que he para recibido. sentir-me gozoso e seguro que estou a agradar-lhe a Cristo com a mensagem que recebi. Pero si no lo ministro, Mas se não o ministro, o alguien a quien lo ministro no le profundiza y no le causa consolación, ou alguém a quem o ministro não o profundiza e não lhe causa consolação, pues va a resultar que no tenemos esa unidad. Ahí hay un abismo, ahí hay una vai separación. resultar então que não temos essa unidade, aí vamos encontrar um abismo, uma separação. Por eso no solo hay que predicar, hay que ministrar directamente. Se llama el pastoreo de consejería personal. Não há somente então que
pregar, mas também há que ministrar pessoalmente. Chama-se isso o pastoreio pessoal, o aconselhamento pastoral pessoal. Últimamente se va aumentando en mí ese área del ministerio. Ultimamente essa área do ministério vai aumentando em mim. Y yo creo que especialmente lo ha potenciado el Señor por mi preocupación por mis nietos y por los jóvenes. E eu creio que o Senhor potenciou essa área pela minha preocupação pelos meus netos e pelos jovens que vejo à minha volta. Con esa tristeza de haber visto tantos hijos pródigos en nuestro ministerio. Pela tristeza de poder ver tantos filhos pródigos no nosso ministério. Y entonces me lleva el Señor a ministrar a los jóvenes. Então leva-me o Senhor a ministrar aos jovens en la televisión, aí na televisão, en un local de culto, nos locais de en la culto, finca, ali na quinta, y orar por ellos. e orar por eles. Hace poco oré por el hijo de un pastor, hace unos días. Faz ainda uns poucos dias, na quinta-feira, estive a orar por um filho de um pastor. Y está pasando una depresión tremenda. E ele está a passar por um período de depressão grandíssimo. Y yo creo que el Señor le confortó. E eu creio que o Senhor trouxe-lhe conforto. Y nos abrazamos. Abraçámo-nos. Y sé que esta consolación paternal E sei que esta consolação paternal que da Dios a través de nosotros, que somos como padres espirituales, que Deus dá por meio de nós, que somos como pais espirituais, pasó a Él. passou a Ele. Así que, hermanos míos, Assim que, meus irmãos, seamos ministradores de consolación, sejamos ministradores de consolação, para que realmente estemos unidos para que realmente estejamos unificados en esa sanidad nessa sanidade de Cristo Jesús. de Cristo Jesus. Y así estemos unánimes. E assim, dessa forma, estamos unânimes. Porque el que está consolado tiene una voz divina de Porque aquele que gratitud. está consolado tem uma voz divina de gratidão. El que no ha sido consolado puede ser que esté todavía en quejas, Aquele que não foi em consolado gemidos, pode ser até que ainda esteja em queixa, que esteja com incluso gemidos, dudas, inclusive é com dúvidas, y hasta pérdida de fe. e inclusive pode acontecer a perda da fé. La unanimidad viene precisamente por estar sanados física, psíquica y espiritualmente. A unanimidade acontece exatamente por estarmos sarados física, psíquica e espiritualmente. Sobre todo espiritualmente. Sobre todas as coisas espiritualmente. Y eso lo da Dios a través de los frutos de su espíritu. E isso dá o Senhor através dos frutos do seu Espírito Y la manifestación de su poder e a por medio de manifestação los dones do sobrenaturales. poder do meio dos dons sobrenaturais do Espírito Santo. Sabes, cuando damos flores y frutos del Espíritu Santo, Quando damos flores e frutos do Espírito Santo, siempre nos queda su aroma, sempre ficamos com o seu aroma. siempre nos queda su perfume. Sempre esse perfume fica connosco. Si tú vas a alguien que trabaja con rosas todos los días, Se tu vais a alguém que trabalha no meio de rosas todos os dias, huele a rosas. é que cheira então a rosas. Huele a rosas impepinablemente. Sempre vai cheirar a rosas. Y si nosotros somos dadores de los frutos del Espíritu Santo, E se nós somos doadores dos frutos do Espírito Santo, olemos a la rosa de Sharon, então vamos ter a fragrância da rosa de al Sharon, lirio de los valles. ao lírio dos vales. Y solamente con ese olor, con esa fragancia, E somente com esse perfume, com essa fragrância, resulta que causamos auxilio, consolación causamos auxílio e consolação y embeleso en nuestros semejantes. e causamos beleza aos nossos semelhantes. Una experiencia existencial Uma experiência que é uma experiência que existencial, no la pueden razonar, que não é racionável, que se huele, se siente y punto. que simplesmente podemos senti-la, podemos sentir a fragrância dela. ¿Sabes que Dios a veces se ha manifestado milagrosamente haciéndonos oler su perfume? Sabes que Deus muitas vezes manifestou-se de forma divina, fazendo-nos sentir a sua fragrância. He tenido varias experiencias sobrenaturales orando por enfermos en hospitales. Tive várias experiências sobrenaturais a orar sobre doentes nos hospitais. En una ocasión, orando de rodillas E numa ocasião estava de joelhos a orar por uno de los siervos de Dios, por um dos servos de Deus. la habitación se iluminó. A habitação iluminou-se. Entonces me quedé tan embelesado Fiquei de tal forma estupefacto que dije, el Señor lo ha sanado. que disse: o Senhor sarou. Y luego se murió. E, no entanto, em seguida morreu. Pero se murió
glorificado. mas morreu de forma gloriosa, glorificado. La luz de Cristo Foi a luz de Cristo. se manifestó en el luminar de Cristo O luminar de Cristo manifestou-se naquele lugar. y entonces al expirar la luz E ao se expirar mostró. o último fôlego de vida, então, a luz. En otras ocasiones ha sido Noutras ocasiões, foi de oler outra forma. algo indescriptible. Sentir uma fragrância que é indescritível. No de rosa ni de lirio, algo, Não era uma fragrância de rosa nem de lírios. un olor que te embelesa. Um olor que deixa No impactado. ha sido muy frecuente esta experiencia. Não foi muito frequente esta Hay experiência. algunos que la tienen más frecuente que otros. Há uns que a têm de uma maneira mais Pero frequente que también me ha outros. pasado con personas Mas também isso me aconteceu com pessoas. y yo digo, qué bien huele este, E digo eu, que bem cheira qué bien este. huele. Cheira bem esta Uno de pessoa. los piropos que más me gusta de mis nietos es que me dicen, qué bien hueles, abuelo. Uma das... Pero claro, no es por esse Um dos olor de piropos Dios. dos piropos que eu gosto mais dos meus netos é que dizem que cheiras tão bem, avô. Es que yo me echo nenuco todos los días. Não é por seja uma fragrância de Deus, é que eu Esa todos os dias colônia de ponho bebés que huele muy Nanuco, bien. que é essa colónia de bebés Pero que cheira estoy tão seguro bem. que algo del olor de Dios se Mas manifiesta. seguramente que há algo também da fragrância de Deus que se manifesta. Por favor, Por favor, testifiquemos con el olor grato de Dios, testifiquemos com a grata fragrância de Deus. que se manifiesta cuando los frutos del Espíritu Se Santo manifesta quando salen os de frutos saem nosotros. de nós. Y esos frutos son comidos E por esses los frutos hambrientos. são comidos por aqueles Los que que estão tienen hambre de com amor, fome. de gozo, de Aqueles que têm paz. fome de amor, de gozo, de paz Y de consolación. e de consolação. Así que qué hermoso es poder ser Assim que portadores formoso é que possamos ser portadores del Consolador. do Consolador. Y sabes que Cristo nos hace doctores de almas. E tu sabes que Cristo faz com que nós sejamos médicos das almas? Y ya yo estoy convencido que un doctor, un médico, por muy bueno que sea Eu estou convencido que um médico, por muito bom que seja, científicamente, de forma científica, si no tiene al Espíritu de Dios, se não tem o Espírito de Deus, aunque dé buenas palabras a sus enfermos, ainda que dê boas palavras àqueles que atende que são os seus no puede ser doentes, canal de la consolación divina. não pode ser um canal da consolação divina. Y por tanto, puede sanar cuerpos, pero no sana almas. E, portanto, ele pode sarar corpos, mas, no entanto, ele não sara as almas. Nosotros tenemos la medicina de Dios Nós temos o medicamento de Deus y nos usa e ele usa-nos para sanar a los afligidos de corazón. para sarar aqueles que estão afligidos de coração, Esas medicinas divinas, com um medicamento que é divino, que muchas veces es una simple palabra, que muitas das vezes é uma simples palavra, una mirada, ou às vezes mesmo um olhar. una mirada. Um olhar. Los ojos son lámpara del cuerpo, una mirada Os olhos são a lâmpada do corpo e um só de olhar, ternura. um olhar de ternura, Hace conmover a alguna persona, faz com que uma pessoa se comova, porque es Dios obrando. porque é Deus que está a operar. ¿Quieres este ministerio de doctor de almas? Queres receber este ministério de ser médico de almas? Todos los hijos de Dios Todos os filhos de Deus podemos serlo. podemos sê-lo. Proverbios 12:16. Provérbios 12:16. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. No. No, ya sé que a veces me pasa con las distintas Notas, traducciones. Provérbios. 12:18. Equivocado, perdona. Perdão, 12:18. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Es medicina. É saúde a língua dos sábios. Es salud. Se dice salud. Saúde, medicina, saúde. Qué bueno. Eso es lo que tenemos que dar, medicina por la boca. Isso é aquilo que temos que dar pela boca, saúde.
Los médicos nos meten medicinas por la boca. Os médicos querem meter-nos medicamentos pela boca. Nosotros sacamos medicina por la boca. Nós, através da nossa boca, Com a queremos sabedoria sacar de Deus. medicamentos com Una a sabedoria palabra de Deus. profética Uma palavra y profética rompe todas vai las e amarguras, todas as amarguras, las tristezas, as tristezas, todas las mentiras, todas as mentiras, todo el desánimo. todo o desânimo. Lo rompe una palabra É profética. quebrada por meio de uma Una palavra palavra de profética. ciencia Uma ou de palavra de sabedoria. ciência ou de sabedoria Cambia un pode corazón. mudar um coração. Una sola palabra. Uma só palavra. Di la palabra. Le Diz dijo a el palavra. centurión Disse o a centurião a Jesús, Jesus Di la Cristo. palabra. Diz somente a Y palavra. mi siervo sanará. E o meu servo será são. Una palabra. Uma palavra. O tres. Ou três. Jesús te sana, como decían los apóstoles. Tal conforme diziam os apóstolos, Jesus te sara. Pero eso física y psíquicamente. E isso acontece de forma física e psíquica também. En la consolación Na consolação se manifiesta esa unción é manifesta essa unção de la palabra. da palavra. sanadora. A palavra que traz saúde, sara. El mejor antibiótico para el alma. É o melhor antibiótico para a alma. Sí. Esas palabras fulminan enfermedades de las almas, de los corazones. Essas palavras fulminam todas as enfermidades do coração e das almas. Pongamos estas medicinas en las almas afligidas. Levemos a saúde às almas que estão afligidas. Y hagamos que sean transformadas en almas con buena esperanza. E façamos que sejam transformadas em almas que tenham boa esperança. Fíjate, Vê bem, nosotros podemos embarazar a la gente nós podemos engravidar as pessoas con la palabra, con el verbo, com a palavra, com o con verbo, esa simiente divina. com essa semente divina. Y de hecho la conversión, cuando predicamos, eso es lo que se produce como un embarazo. E de facto a conversão é aquilo que é produzido quando nós pregamos a palavra de Deus. Y ahí É hay como una uma gestación, gravidez. E ahí aí hay há una uma gestação gestación de una nueva criatura. de uma nova criatura. Pues igualmente podemos embarazarte forma igual, de consuelo de Dios. Podemos também engravidar-te do consolo de Podemos Deus. embarazar de alegría de Dios. Podemos engravidar-te da alegria de Deus. Podemos Podemos embarazar engravidar de gozo. de gozo. Déjate preñar. Deixa- Déjate preñar. Deixa que fiques. Perdóname, pero Deixa-te es algo engravidar. tan gráfico y Perdoa-me. tan claro. É uma coisa tão gráfica e tão clara que tenho que Déjate dizê-lo. embarazar por Deus. Deixa-te engravidar por Deus. La simiente de Cristo, Pela semente de Cristo. del Espíritu Santo, Pelo Espírito del Santo. Consolador. O Consolador. Y eso va a multiplicar en tu corazón los frutos del Espíritu Santo. E isso vai multiplicar no teu coração os frutos do Espírito Santo. Como un embarazo. Como uma gravidez. Qué bueno es eso. Que bom que isso é. Bueno, ya Jesús dice, Ya Jesús dice, cuando le pregunta, maestro, tu madre y tus hermanos están aquí fuera y te esperan. Quando lhe dizem, bom, tua mãe e os teus irmãos estão aqui fora e te esperam, mestre. Y Jesús dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? E Jesus Cristo disse-lhe, quem é a minha mãe e os meus irmãos? No estaban con él ni la madre ni los hermanos. Não era a mãe nem os irmãos que estavam com ele. María Era Maria. estaba cuidando a sus hijos incrédulos. Estava a cuidar dos seus filhos que eram incrédulos. Los hijos que tuvo después justamente con su marido José, Aqueles filhos que teve com o seu marido José. después de dar a luz a Jesús. Depois de trazer ao mundo a Jesus. Esos crecieron juntos con Jesús, Esses cresceram juntamente com Jesus. pero no le reconocieron a Cristo como Mesías Mas não reconheceram a Cristo como o Messias. y no le seguían. E não lhe seguiam. ¿Te imaginas qué dolor? E imagina tu a dor. Y María escogió la parte de proteger a sus hijos incrédulos. E Maria escolheu a parte de proteger aos seus filhos que eram incrédulos. No la juzgo, Não a julgo. porque claro, conocía la fortaleza de su primogénito Porque eles conheciam a fortaleza do seu primogênito. y entonces se centraba más en la debilidad de sus hijos. E centrava-se então Incrédulos. mais na debilidade dos seus filhos incrédulos. Pero el Señor ahí deja bien clara Aí o Senhor deixa de forma clara, la revelación de lo que es la verdadera familia. de forma clara deixa a revelação do que é a verdadeira família.
Si en una familia hay dos hermanos, uno es de Cristo y el otro no, Se ya, a tua ya família no son há dois familia irmãos, verdadera. e um é de Cristo e outro não é, então já não são verdadeira família. Tienen los mismos apellidos, Têm os mesmos pueden ser apelidos, hijos del mismo padre y de la misma podem ser madre, filhos do mesmo pai e da pero mesma mãe, ahí se ha roto la familia. mas aí quebrou-se o laço familiar. Y uno ha pasado a la familia eterna de Dios. Porque houve não passou à família eterna de Deus. Uno ha pasado y el otro no. Passou e o outro não. Y si el otro que no ha sido adoptado en la familia de Dios no se arrepiente E se aquele que não foi adotado à família de Deus não se arrepende y no acepta a Jesucristo, e não aceita Jesus Cristo, pues nunca será familia de Dios. então nunca será a família de Deus. Y nunca estará con su hermano E então nunca estará com o seu por la irmão eternidad. pela eternidade. Entonces Jesucristo da una lección Então Jesus Cristo dá uma lição para dejar bien claro que el vínculo carnal familiar, cuidado, que no nos domine de ninguna manera. para deixar bem claro com o vínculo carnal familiar, não permitir que nos domine de nenhuma maneira. ¿Quién es mi madre y quién son mis hermanos? Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Y señalando a sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Apontando aos seus discípulos, disse, estes são a minha mãe e os meus irmãos. Dándole vueltas, ¿cómo voy a ser yo madre de Jesús? E eu dando as voltas, mas como é que eles vão ser a mãe de Jesus? Pues dejándome usar por Jesucristo Permitindo que seja usado por Jesus Cristo. para que Él, por sus palabras, Para que Ele, por meio das suas palavras, que salen de mi boca, que saem por meio da minha boca, embarace a las personas possam para que engravidar sean as suas hechos hijos pessoas, de Dios. para que sejam feitos filhos de Deus. Déjate embarazar, hombre. Deixa engravidar-te. Ahora quieren dar el bulo de que un hombre puede quedar embarazado. Agora querem também trazer de forma legal a que um homem cientificamente também pode ficar Fisicamente grávido. Fisicamente ele pode engravidar. Pobre de él si le hacen esa locura. Pobre homem que, se isso acontece, essa loucura se torna real. Pero sí que Jesús, que mostró cómo ha creado a los seres vivientes por Mas el sim, embarazo, Jesus, que mostrou como criou os seres viventes por meio da gravidez, también quiere manifestar cómo hace nuevas criaturas para Também- que sean hijos eternos. também de quer Dios. manifestar como se fazem novas criaturas para serem filhos eternos de Deus. Así que podemos ser instrumentos, canales de la simiente del semen de Jesús, sus palabras vivas, Assim podemos ser canais de semente do sêmen de Jesus para fazer novas para criaturas, embarazar a para engravidar a personas pessoas, y que en ellas se produzca la nueva criatura en Cristo para que Jesús, nelas seja produzida a nova criatura em Cristo Jesus. y para embarazar a esas nuevas E criaturas para embaraçar essas novas criaturas, con engravidar consolación, com consolação, con estado de buena esperanza. para ficarem num estado de boa esperança. Si recibes consolación de Dios, Se recebes a consolação de Deus, entonces empieza en ti el estado de buena esperanza. então inicia em ti o estado da boa esperança. Por muy mal que lo hayas pasado, Por muito mal que por tenhas mucho que passado, hayas sufrido, por muito que tenhas por muy sofrido, terrible que se ponga el por mundo, muito terrível que este mundo al se estar torne, embarazado de consolación de ao Dios, estar engravidado pela consolação de Deus, tienes certeza de esperanza. tens a certeza da esperança. Esperas los cumplimientos de las promesas de Dios. Esperas o cumprimento das promessas de Deus. Y así tu vida camina segura. E assim a tua vida caminha de En forma esa segura. certeza E de nessa la certeza fe da fé que produce esperanza. que produz esperança. Amén. Amém. Vivamos el gran conflicto E vamos ver que há um grande conflito de los invasores inmigrantes de invasores que são imigrantes con un espíritu de consolación. com um espírito de consolação. Es cierto que nos entran ganas al razonar, É certo que muitas vezes ao pensar e racionalizar, al mirarlos como pues delincuentes que incumplen la ley, la legalidad, e ao vê-los de certa forma como pessoas que são delinquentes, que não cumprem a lei, que são ilegais, si los miramos así mas se nós olhamos para eles dessa forma, racionalmente,
e racionalizamos, entonces no vamos a ponernos en su lugar. então não vamos colocar-nos no seu lugar. Y no todos vienen para hacer terrorismo. E nem todos vêm para fazer terrorismo. Muchísimos, es más, la mayoría. Muitíssimos, ou melhor dizendo, Vienen a grande maioria vêm desesperados porque están perseguidos a muerte, porque estão perseguidos até à morte. porque están prostituidos, Porque alguns deles violados, foram violados, porque são tienen prostituídos, hambre y no têm tienen fome esperanza. e estão sem esperança. Una vez prediqué en Suiza Uma vez preguei na Suíça, el Día de los Refugiados. no Dia dos Refugiados. Sabes que hay un día al año que se llama el Día de los Refugiados. Sabes que há dia ao ano que é o Dia do Refugiado. Y prediqué de la compasión de Dios E preguei acerca da para compaixão dar de Deus, refugio a esas personas, para dar refúgio a essas pessoas, para consolarlos, para para asistirlos, consolá-los, para assisti-los, socorrerles, para socorrê-los, amarlos amá-los y mostrar así el corazón de Dios. e dessa forma podermos mostrar o coração de Deus, Y en contra de rechazarlos. em vez de estarmos a rejeitá-los. Porque la palabra de Dios habla incluso de cómo recibimos al extranjero. Porque a palavra de Deus fala-nos exatamente acerca de como a Y forma como aquellos que no recebemos o son estrangeiro. y aquellos que no son hospitalarios con los extranjeros Y no aquellos- tienen la compasión de Dios. Aqueles que não são hospitalários para com o estrangeiro não têm então a compaixão de Deus. La iglesia se dividió en dos. E então a igreja aí dividiu-se em duas. Los que aceptaron ese desafío Aqueles que aceitaram esse desafio de ser buenos de samaritanos, ser bons samaritanos, de ser refugio de ser refúgio a los desamparados, aos desamparados, y aquellos que se opusieron e aqueles que se opuseram a esa apertura a essa abertura, de compasión. que era uma abertura de compaixão. Pero yo sé que produjo su efecto Mas eu sei que foi produzido o seu como efeito, toda palabra como toda a palavra que sale que sai da boca de de la Deus. boca de Dios. Toda a palavra que sai da boca de Deus. Tú di conmigo, ¿somos boca de Dios? Diz comigo, somos boca de Deus. ¿Somos bocas de Dios? Somos bocas de Yo Deus. soy boca de Eu Dios. sou boca de Deus. Si no, no estaría aquí hablando. Senão não estaria aqui a falar. Entonces, las palabras que salen de nuestra boca Assim que as palavras que saem da nossa boca son vida são vida. y vida en E abundancia. vida em abundância. Son amor São amor. y consolación E são consolação. y producen en algunos casos E produzem, em alguns casos, embarazos, gravidez. en otros E noutros, abortos. produzem abortos. Producen abortos. Produzem também abortos. Y en otros E noutros, embarazos hasta llegar a nuevos nacimientos. produzem gravidez até que chegue a um novo nascimento. Pero después, Mas depois, esos nacidos de nuevo, esses nascidos de novo, si no hemos velado y no les hemos cubierto, se não velamos por eles e não lhe demos cobertura, pueden ser asesinados, y podem perder la também fe. ser assassinados e perder a fé. Y algunos, E alguns, aunque les cubramos, ainda que lhe demos a cobertura, pues ellos tienen su libre albedrío eles têm e gozam do seu livre albedrío y pueden arbitrio, perdón. volver a la muerte, e podem muitas vezes voltar à morte. de donde les sacamos. Desse mesmo lugar de onde eles foram retirados. Porque inseminar la verdad viviente de Jesús y Porque dar nueva inseminar vida a verdade vivente de Jesus e dar nova vida no garantiza não garantiza que esa persona que essa pessoa, ya esté siempre caminando con Cristo. já esteja sempre a caminhar com Cristo. Tiene que después perseverar. Tem que depois perseverar. Y el que persevera hasta el fin, E aquele que perseverar até ao fim, ese será salvo. esse sim será salvo. Pero nuestra responsabilidad solidaria Mas a nossa responsabilidade solidária es seguir ministrando é seguir a ministrar a ese nuevo nacido. a esse novo nascido. Eso es ser pastor de los corderos. Esse é ser pastor dos cordeiros. Y yo creo que con los inmigrantes Eu creio que com os imigrantes tenemos una gran oportunidad temos uma grande oportunidade de salvar almas, de levar almas à salvação, de embarazar almas,
de engravidar almas y que reciban la nueva vida de Cristo e que possam receber a nova vida em Cristo y demostrar el corazón de Jesús e de poder também manifestar e mostrar o coração de Jesus. y ministrándoles la consolación. Isaías 16, 3 y Ministrando-nos a 4. consolação. Isaías 16, 3 e 4. Toma conselho, executa o juízo e põe a tua sombra no pino do meio-dia como a noite. Esconde os desterrados e não descubras os vagueantes. Habitem entre ti os meus desterrados, ó Moabe. Serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim. A destruição é desfeita e os opressores são consumidos sobre a terra. Esto va a aumentar. Isto vai aumentar. La visión profética que hemos recibido A visão profética que nós recebemos es que ahora no sé cuántos millones de refugiados hay por el mundo, más de 50 millones. agora não sei quantos haverá, mas mais de 50 milhões de refugiados existem pelo mundo. Pero cuando los cristianos de muchos países ya sean perseguidos más para ser masacrados, Mas quando os cristãos de muitos países forem mais perseguidos para serem realmente massacrados, como está pasando ya en Nigeria, como já está a acontecer na Nigéria, todos los días matan a algunos, todos os dias matam alguns, pues nos podemos encontrar con muchos millones podemos encontrar-nos a muitos milhões que tienen que huir. que têm que fugir. El plan del diablo O plano do diabo en sus reinos del mundo nos seus reinos deste mundo es que el que no se someta a su voluntad é que aquele que não seja submetido à sua vontade o tiene que exiliarse ou tem que ir para o exílio o ser eliminado. ou ser eliminado. Así de muchos países ya no hay judíos, Assim que em muitos países já não há judeus, por ya exemplo. no hay judíos. Já não há judeus. Y antes había muchos, miles, millones repartidos. E antes havia muitos, havia milhares, havia milhões repartidos. Así también, por ejemplo, en Palestina casi ya no quedan cristianos. Assim também, por exemplo, na Palestina já não restam cristãos. Y en Siria. E na Síria. Y estamos hablando de países donde había muchísimos cristianos. Estamos a falar de países onde haviam muitos cristãos. Y en Líbano. E no Líbano, por exemplo. ¿Y para qué vamos a hablar de otros donde hubo avivamientos, como Turquía? E porque vamos falar noutros países, como por exemplo a Turquia, onde houve avivamentos, Donde Pablo estableció las famosas onde 7 Paulo iglesias estabeleceu as que famosas 7 permanecen en igrejas Apocalipsis. que permanecem em Apocalipse. Pero cuando los judíos de Estados Unidos sean perseguidos Mas quando os judeus, por exemplo, nos Estados Unidos sejam perseguidos a muerte, à morte, porque no quieren volver a Israel y Dios ha dicho que no puede quedar ni uno fuera, porque não querem voltar a Israel e Deus diz na sua palavra que não pode ficar nenhum fora, y va a enviar los cazadores para que el que no vuelva a casa sea asesinado. e vai enviar os caçadores para aquele que não volta a casa seja então Nos assassinado. vamos a encontrar que España y Portugal seremos Vamos encontrar que, por exemplo, puente Espanha e Portugal de sejamos refugio, ponte de refúgio, de socorro, de socorro, de consolación de a consolação millones de judíos de Estados Unidos, a más de milhões de 6 judeus, millones, mais de 6 milhões, por exemplo, dos Estados Unidos y otros muchos e outros muitos, descendientes de las 10 tribus que están como desconocidas, descendentes das 10 tribos que estão como desconhecidas, sefardíes, por são ejemplo. sefardis, por exemplo. En España hay 4 millones de sefardíes. Em Espanha há 4 milhões de sefardis. Aquí en Portugal Aquí igual hay também 1 há. millón. Aqui em Portugal provavelmente haverá a volta de 1 milhão. Oh, no lo sé, pero en América Latina muchos millones. Na América Latina há muitos milhões. Pues nosotros hemos de ser ese puente de Nós devemos socorro, ser esse ponto de consolación, de consolação para llevarlos a Israel, para poder levá-los de como volta a está Israel, profetizado. tal como está profetizado. Cuando la Biblia habla de Tarsis Quando a Bíblia fala acerca de Tarsis, das naves de y Tarsis de Sefarad, e de Sefarad, incluye a Portugal. inclui a Portugal. Esto lo he recibido pues hoy. Hoje recebi-o, pois, Siempre nestes pensaba solo dias. España. No. Sempre pensei sempre acerca España y de Portugal Espanha, eran não. una misma cosa. Porque Espanha e Portugal eram uma só Así região. que dejo esta palabra Deixo esta palavra para que oremos para que oremos y que no desperdiciemos la oportunidad de ser consoladores y refugio a multitudes que van a pasar e por não nuestras manos. desperdicemos a oportunidade de sermos consoladores de multidões
Así vão pues, passar pelas nossas mãos. así pues, Assim, pois, leemos en 1 de Pedro 4, del 7 al 11, 1 Pedro 4, de 7 a 11, e já cómo está hemos de próximo ministrarnos unos a otros como Bernabés, como devemos ministrar-nos uns a outros como Barnabés, según la gracia de Dios que tenemos. segundo a graça de Deus que nos deu. Ministrémonos unos a otros. Ministremos uns aos outros. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tendo ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para os outros sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amén. Amém. ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? Qual foi o dom que ¿Cuál Deus es te el deu? ministerio? Qual foi o ministério ¿Cuál que es la Deus te medida de deu? gracia? Qual é a graça que Deus No te deu? es para que estés tú a gusto, Não é para que tu estejas aí es para que confortável, lo ministremos a otros. mas é sim para que possas ministrar a outros. Me ha gustado verte, hermano, porque te me has recordado un Brasil cuando yo te escuchaba en la administración Gostei de de la rever-te, adoración. irmão, porque fizeste-me recordar de um Brasil quando eu te via aí a liderar e a ministrar o louvor e a adoração. Y siempre experimenté pues ese bienestar. E sempre experimentei esse bem-estar. Y ahora te he visto acá E agora vi-te y aqui lo mismo, e o mesmo. pero así todas las ministraciones que E recibo. assim, da mesma forma, todas as ministrações de dons que recebemos. Dice mi esposa, ha dicho, "Jo, es que en Portugal siempre nos ministran con tanto primor." És que, diz a minha esposa, é que aqui em Portugal ministram-nos com tanto primor. Eso es consolación, Isso é consolação. eso es fortalecimiento, Isso é fortalecimento. eso es expresión de la gracia. Isso é expressão da graça. Y hemos recibido de gracia, E aquilo que recebemos de graça es para darlo de é gracia. para que demos de graça. Si tú tienes don de profecía, Se tu tens dom de profecia, ministralo ministra esse para dom consolar, para consolar. como podemos ver mañana. Isso Hermanos, podemos vê-lo amanhã. terminamos Irmão, terminamos diciéndonos unos a otros. dizendo-nos uns aos outros. Por eso te ruego que repitas con nosotros, Por isso eu rogo-te que tu possas repetir connosco, para que sea como una expresión de ese amor, esa consolación de unos por otros. para que seja como uma expressão desse amor de uns para com os outros. Salmo 122, 8 y 9. Salmos 122, 8 e 9. Repetir, por favor, con Luismi. Repitamos todos juntos. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Haya paz en ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Buscaré tu bien. Buscarei o teu bem. Busca el mío también. Aleluya. Busca o meu também. Amén. Amém. Que Dios os bendiga. Que Deus vos abençoe.